Graça e paz, queridos irmãos. Eu sou Henriqueta Peixoto, casada com Henrique Davans Peixoto. Temos uma filha, Emanuele, e somos missionários da Junta de Missões Mundiais. Gostaria de compartilhar com vocês algo muito especial, e é o tema da nossa campanha em 2 Timóteo 1,7. Sepse perendia nuk nakadana frima e fricas por força da shuri veurtesi. Então vocês já sabem, né? Essa é a nossa, o versículo tema da nossa campanha de missões mundiais, e eu falei na língua albanesa. Então, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, né? De força, de amor e de sabedoria. Na língua albanesa é essa versão. Então, queridos, é um privilégio estar aqui, né? Compartilhando com vocês aquilo que Deus tem feito, né, nos campos, o que Ele tem realizado através da sua oração, através do seu comprometimento, né, porque quando você ora, você intercede, a oração move o coração do Senhor, e nós somos ricamente abençoados lá no campo, né? Deus dá estratégias, Deus nos ilumina, né, para fazer algo especial de maneira extraordinária. E eu queria falar para você que nós temos compartilhado o amor de Deus lá na Albânia durante esses últimos 14 anos de uma maneira bem especial. Deus nos deu a estratégia de alcançar aquele povo, né, através de ferramentas. Então nós temos usado a culinária, a beleza, o artesanato, o futebol, o amor, o abraço, para que a gente pudesse compartilhar o amor de Jesus. E nesses anos todos, o Senhor tem dado bom êxito, e nós atribuímos as suas orações, a oração do povo de Deus e os recursos enviados para que isso fosse viável. A gente tem algumas fotos aqui do trabalho que a gente realizou, e nesses cursos de culinária a gente ensinava a palavra de Deus, compartilhava o amor de Deus, orando, e em todo o tempo, todas essas atividades sempre gratuitas, né? A gente fazia lá na igreja, e eles iam, recebiam os tratamentos e recebiam as orientações. E algumas vezes muitos perguntaram: por que vocês fazem isso? Com que suporte vocês têm, né? Porque vocês oferecem esses cursos de maneira gratuita e tem abençoado toda a comunidade, né? Mulheres de várias cidades, né, tiveram acesso desses trabalhos nesses 14, quase 15 anos. E eu disse: porque é uma igreja no Brasil, a Igreja Batista Brasileira, e outras igrejas que são parceiras, eles enviam, né, o suporte para que a gente possa desenvolver esse trabalho. E eles ficaram impactados, disseram: como que alguém ajuda alguém que não conhece? Por que vocês fazem isso? Porque nós amamos Jesus, porque é o ensinamento dele. Então, quando você ora, quando você intercede e você oferta, querido, queria dizer que as suas ofertas têm chegado lá no campo. As suas ofertas tem feito diferença na vida das pessoas, porque é muito lindo você ver alguém reconhecendo que a vida só tem um sentido verdadeiro porque recebeu Jesus, e agradecendo pelo envio dos missionários aos campos. Então eu queria nesse momento encorajar você a investir, a crer no sobrenatural de Deus. Lucas 6:38, que diz: dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amém, querido? As suas orações, as suas ofertas não têm sido em vão, e você também pode ser um mobilizador, né, de missões mundiais, compartilhando esse trabalho lindo que Deus tem realizado na vida daquelas pessoas no campo e fazendo diferença. Deus abençoe a sua vida,
Muito obrigada por essa oportunidade e que Deus prospere, né, de maneira extraordinária e que envie missionários até os confins da terra. Um abraço grande.
salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez
Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje a mensagem é especial. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que dá sentido à nossa fé. Aquilo que nós podemos reconhecer como diferente naquilo que cremos. E aquilo que faz a gente prosseguir. Não importa o que aconteça. Nós vamos olhar hoje a ressurreição. Hoje, o domingo de Páscoa, é o dia onde nós comemoramos não coelhinho, não ovinho de Páscoa, mas sim a ressurreição do nosso Salvador. Porque diferente de todas as outras religiões, o nosso Salvador vive. Ele está conosco. Ele é nosso sacerdote. Ele intercede por nós. Ele está à destra do Criador. Ele está no céu. Olhando para mim, olhando para você. E isso nos faz diferente. E isso nos faz comemorar. Queria que você abrisse suas Bíblias em Lucas, capítulo 24, do versículo 1 a 8. Lucas 24, 1 a 8. E eu queria que você fosse fazendo um cenário na sua mente, pensando sobre tudo que aconteceu. Sabe, começa a usar sua criatividade, sua imaginação para pensar sobre o que aconteceu naquele dia. Faça a imagem na sua mente. Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao 8, diz assim: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilharam como luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se de que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia: É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras. Hoje a gente comemora, é como se isso tivesse acabado de acontecer, só que aconteceu há quase 2000 anos. Muitas pessoas hoje têm comemorado a Páscoa. Mas o que é a Páscoa? De onde ela vem? Se você olhar lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 12, aquelas 70 famílias de israelitas das 12 tribos de Israel vão para o Egito para fugir da fome e ficar ao lado de José, então governador do Egito. Passam-se muitos anos, José morre e essas famílias se multiplicam, chegam a quase 2 milhões de pessoas e são escravizados pelos próximos faraós. São escravos na terra do Egito. E aí, Deus prepara um libertador. Ele prepara Moisés. E dá poder a Moisés. Ele dá autoridade a Moisés. Começam as pragas do Egito. Piolhos, rãs, saraivada de fogo,
O Nilo se transforma em sangue, morte dos animais. E por último, Moisés vai e anuncia a 10ª praga. À meia-noite, o anjo do juízo passará pelo Egito e matará todos os primogênitos, inclusive os primogênitos de Israel, inclusive o primogênito do faraó. Ninguém escaparia. Qual seria o único jeito de escapar? Um sinal. Era necessário pegar um cordeiro macho, puro, e matá-lo, e o sangue dele ser aspergido, passado nos umbrais das portas. E aí o anjo da morte passaria por aquele lugar, veria aquele sinal e passaria por cima daquela casa. Aí vem o nome Páscoa, que significa em hebraico pechar, passar por cima. Esse é o significado da Páscoa no Antigo Testamento. Foi essa Páscoa que Jesus comemorou na sua última ceia. Mas Jesus é o nosso Cordeiro. Ele, como João Batista diz, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele oferece a sua vida. Ele é o pão sem fermento, sem pecado. Jesus foi para a cruz sem pecado, sem mancha, sem mácula. E o seu sangue naquela cruz, aquele sangue que o pecado não contaminou, ele nos salva. E a ira de Deus é aplacada. Ele morre na cruz, ele verte o seu sangue naquela cruz, e ele aplaca a ira de Deus. Jesus é um sacrifício vicário, substitutivo. Morreu por nossos pecados, para que nós não recebêssemos a ira que nos era devida. Na cruz, no nosso lugar. O sangue dele aplaca a ira de Deus que estava sobre nós. E aquele que crê em Jesus recebe o sinal do sangue em si. Recebe a marca do sangue em si. Então a ira de Deus passa por cima. Não condena aqueles que creem no Cordeiro. Jesus é a nossa Páscoa. A mensagem da Páscoa, amados, não pode ser escrita no passado. Nós não podemos apagar esse sacrifício de Jesus. É uma mensagem para hoje, para os nossos dias, de que Jesus, o Cordeiro de Deus, veio ao mundo para nos salvar. Deve ressoar através de nossas vidas. A gente precisa compreender plenamente e entender o sofrimento que ele passou por nós, o grande esforço que ele pagou por nossa vitória. O Evangelho de Mateus, nos capítulos 26 e 27, descreve detalhadamente o sofrimento que Jesus passou por nós. Nesses 2 capítulos das Escrituras, nós encontramos muitos dos sofrimentos de Jesus, para que nós pudéssemos ter vida. Ele foi traído pelos seus discípulos. Ele sofreu uma noite de agonia lá no jardim do Getsemane. Ele viu quando um dos seus discípulos mais amados o traiu e o negou por 3 vezes. Ele enfrentou o Sinédrio, onde os príncipes dos sacerdotes e os anciãos rejeitaram seu testemunho. Ele suportou a crucificação e ser pregado na cruz. E o maior preço que provavelmente ele pagou foi o de ser rejeitado por um tempo pelo seu próprio Pai, quando ele clama: Deus meu,
por que me desamparaste? Naquele momento, Deus vira o seu rosto para Jesus. Ele não olha para Jesus. Ele rompeu a ponte que ele tinha com Deus, como nós humanos não tínhamos mais acesso. E ele, através do seu sacrifício, faz com que hoje Deus possa nos olhar através do nosso intercessor, através de Jesus Cristo. Mas, amados, eu queria falar um negócio para vocês. O principal não foi a morte vicária. Porque se Jesus tivesse simplesmente morrido, ele seria um ótimo exemplo, ele seria uma boa pessoa, mas ele não seria a base da nossa fé. O que aconteceu depois, no domingo de Páscoa, que faz a nossa fé ser viva. Porque Jesus ressuscitou. E a partir da ressurreição dele, ele vive. Todas as doutrinas da fé cristã estão baseadas na ressurreição corporal de Jesus dentre os mortos. Se ele tivesse simplesmente morrido e não tivesse ressuscitado, nós não teríamos um Senhor, nós não teríamos um Salvador. O Salvador morto não pode salvar. Mas graças a Deus, Jesus vive sempre para interceder. E isso faz de nós muito diferentes de qualquer religião. Porque se você for lá em Meca, você vai encontrar o túmulo de Maomé. Se você for lá na Índia, na China, vai encontrar o túmulo de Buda. Mas o nosso Senhor não. O túmulo está vazio. O nosso Senhor ressuscitou. Glória a Deus. Louvado seja. Pedro disse: é impossível. Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Impossível. Deus não morre. Jesus é Deus. Isso confirma a divindade dele. E hoje nós estamos celebrando o dia mais triunfante, mais vitorioso da história da humanidade. A divindade de Jesus Cristo é descrita lá em Romanos 1,14. Jesus foi declarado ser o Filho de Deus na sua ressurreição entre os mortos. Romanos 1,14 diz: e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. A divindade de Jesus é real, ela é eterna, porque eu não gostaria de colocar a minha fé em qualquer outro do que o verdadeiro Deus. Jesus é Deus. A vitória que foi realizada na cruz através da ressurreição, logo depois da sua ressurreição, quando Jesus foi para a cruz e depois ressuscitou dos mortos, ele realizou uma grande vitória para a humanidade. Uma enorme vitória. Algo inédito aconteceu. E eu quero mostrar algumas das coisas que aconteceram na ressurreição de Jesus. Primeira coisa que aconteceu: nós fomos libertos da morte e do inferno e recebemos um senso de imortalidade. O céu, a imortalidade está no seu espírito, está no seu coração. Você sabe, o teu espírito testifica que existe algo além, que existe algo muito maior. A ressurreição de Jesus
foi a maior vitória que já ocorreu, porque na sua ressurreição nós somos libertos da morte e do inferno. Olha só o que fala Apocalipse capítulo 1, versículo 1, versículo 17 e 18. Quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Eu fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus controla a morte e o inferno. Se você crê nele, você jamais enfrentará nem a morte e nem o inferno. Talvez até a morte física, mas o seu espírito jamais se perderá. Olha só o que fala 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 a 57. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, nosso corpo, a nossa carne, aquilo que se corrompe, se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Então, lá na cruz, quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. E a morte ficou sobre seus pés. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória. Então, amados, nem a morte pode deter Jesus. E nem a morte pode te deter em Cristo. O máximo que poderão fazer será te matar. Matar o teu corpo, matar a tua carne. Mas você estará junto com o seu Criador. A morte é uma das coisas que as pessoas mais temem. Mas por causa da ressurreição de Jesus e da vitória que Ele conquistou através dela, nós podemos ter paz com Deus e esperança para o futuro. Não há aguilhão na morte. Ela não pode nos forçar a fazer qualquer coisa, porque existe algo muito maior após ela. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10 diz: e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. E essa é a boa nova. Não tema nem a morte, pois Jesus já venceu há 2000 anos atrás. Outra coisa, amados, que foi nos dada através da ressurreição de Cristo, e nós devemos exultar e celebrar, ainda mais no dia de hoje, foi nos dada uma esperança viva e uma herança incorruptível. Nada pode matar a nossa esperança. O que pode fazer o homem? E a herança que nós temos, nada pode tomar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, nos fez novos para uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível. Você não pode imaginar. Reservada nos céus para nós.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz assim: se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não espere de Cristo somente nessa vida. Não espere dele somente pelo que ele pode trazer para você. Transformação na sua casa, te livrar de alguma doença, te trazer prosperidade, ajudar seus filhos, seu marido, sua esposa. Não. A esperança é muito maior e inimaginável. Além, depois. Não espere de Jesus só nessa vida. Não seja o mais miserável dos homens, olhando um grãozinho de areia, quando você tem uma praia na sua frente. Olhando uma gotinha d'água, quando você tem um mar na sua frente. Que são as promessas que Jesus tem para você. Apegue-se a isso. E como diz lá em Hebreus capítulo 6, versículo 19, qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Tem essa esperança como uma âncora que vai te segurar em dias de instabilidade, em dias de medo, como a gente está vivendo hoje. Confie que existe algo muito maior e que Jesus abriu essa porta através da sua ressurreição. Também através da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos o poder e a vitória sobre o diabo. O nosso inimigo não pode fazer nada contra nós. 1 João capítulo 1, versículo 4, diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Para que ter medo? Nem do diabo, nem da morte. Romanos 8, versículo 31 e 37 diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Através da morte de Jesus, da ressurreição dele, Deus se reconciliou conosco. E em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você é mais que vencedor. Deus te ama. Por que você tem medo? A vitória já veio há mais de 2000 anos atrás. Lucas capítulo 10, versículo 19 diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele não tem poder para fazer dano para você. Ele pode ficar te oprimindo, ele pode falar coisas, ele pode insinuar, ele pode te tentar, mas ele não tem poder para te fazer pecar. Ai, pastor, mas e eu mesmo? Eu erro tanto. A ressurreição de Jesus nos deu mais essa vitória. A vitória sobre o pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 4 ao 7 diz assim: pois fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Não dá para continuar do mesmo jeito. Não dá para continuar sem Cristo ter te transformado, sem esse evento te transformar profundamente. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, você morreu. Morreu para as coisas antigas e você pertence agora a Jesus Cristo. Certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Você vai ressuscitar, vai ressurgir uma nova criatura, um novo homem, a imagem de Jesus Cristo.
Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado. Não sirva mais o pecado. Deixa a ressurreição de Jesus transformar, essa verdade do Evangelho transformar a sua vida. Pois quem está morto está justificado no pecado. E se você morre para as coisas antigas e renasce, revive para Jesus, ressuscita em Jesus Cristo, você é justificado. E para Deus é como se você nunca tivesse pecado. A salvação está em você. Penúltima coisa. Romanos, capítulo 8, versículo 10 e 11 diz assim: ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, o Espírito Santo habita no seu coração, não habita? Ele fez morada no seu coração. Você é o templo do Espírito Santo. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Se o Espírito Santo está em você, e foi o Espírito Santo que foi lá após 3 dias e ressuscitou o corpo de Jesus, Ele vai ressuscitar você numa nova criatura. A quarta vitória que nós temos em Cristo, na sua ressurreição. A quinta e última. Foi nos dado um grande poder como resultado dessa ressurreição. Poder, autoridade. E Efésios capítulo 1, versículo 8, 18 a 20 diz assim: sendo iluminados aos olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança. A esperança é que nem a morte. Nem a morte pode te ferir. Da sua vocação, que Deus te chamou. E se Ele te chamou, Ele tem um propósito para você, Ele tem um plano. E quais as riquezas da glória, quais as recompensas que te esperam da sua herança nos santos. Qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. Deus os revestiu de grande poder. Mas somente os que cremos, aqueles que creem que isso é verdade e agem, fazem com que a sua vida foque nessa verdade. Segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Existe muito poder. Um enorme poder na sua vida. Derramado por Deus para você. Em primeiro lugar, perdão. Jesus te perdoou, Deus te perdoou. O castigo que você merecia, que eu merecia, não vai nos fazer mal. Através da ressurreição de Cristo, nós somos perdoados. Os que cremos, os que buscamos. E crer, meus amados, é muito mais do que acreditar. É viver de acordo com aquilo que nós professamos. Em segundo lugar, também existe poder. Você tem poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, provê poder para nós. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus vive em mim, vive em você. Não apague esse poder da sua vida. E em terceiro lugar, a perspectiva. A sua ressurreição é uma garantia de que os nossos corpos serão ressuscitados.
tenha essa perspectiva, tenha essa esperança. Olhe para além daquilo que você está olhando, para uma esperança maior. Nós devemos confessar essa grande vitória que Jesus realizou por nós, andar por ela, entendendo que esta é a maneira pelo qual o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas. Começa a fazer parte desse projeto que começou há 2000 anos atrás. Você recebe de Deus, você celebra Deus e você reparte Deus. Celebre esse dia de hoje, aquilo que deu fundamento para a nossa fé, a ressurreição de Jesus Cristo. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Nós devemos parar de olhar para as coisas aqui da terra, as coisas materiais, começar a olhar para as coisas que são lá de cima, lá onde Cristo está, bem como colocar as nossas mentes, colocar as nossas aflições nas coisas do alto, naquilo que realmente é importante, não as coisas do mundo, não aquilo que vai se acabar, não aquilo que enferruja e morre, mas aquilo que é imortal e incorruptível. Eu queria encorajar hoje vocês a permitir que Jesus complete a vitória em suas vidas, recebendo como seu Senhor e Salvador. Mas, pastor, eu já recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Mas você submete a sua vida 100% à vontade dele? Ele é seu Salvador, ele te salvou de um destino eterno no inferno. Mas ele é seu Senhor. Ele te comprou com aquele sangue vertido na cruz. Você é dele. Você morreu junto com ele. Você ressuscitou para uma nova vida, para outros planos, outros propósitos, que são lá de cima, que são do céu. Deixa Jesus ser teu Senhor. Submeta-se a Ele e ao seu serviço. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu gostaria de orar com vocês para que nós pudéssemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, esse nome sobre todo nome, Pai, esse nome que esteve nos mortos, meu Pai, e ressuscitou, Senhor, devido ao seu poder, hoje está à sua destra, é Deus contigo, meu Pai. É sacerdote, é rei, é juiz, intercede por nós, meu Pai. E nós só podemos agradecer, meu Pai, e comemorar, Senhor. Dizer o quanto estamos felizes, meu Pai, de sermos seus servos, de sermos seus filhos, comprados através do sangue. Pai, nós queremos agradecer pelo nosso Deus estar vivo, por Ele agir nas nossas vidas, por Ele nos dar uma esperança que não se acaba e nos faz ser ousados em seu nome, Pai. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo do Senhor, aquele poder que ressuscitou, fazer parte das nossas vidas, fazer templo, fazer morada em nossos corações e nos usar para a sua glória, Senhor. Senhor, eu quero pedir que o Senhor esteja conosco, que o Senhor mostre seus planos para as nossas vidas,
Que nessa próxima semana o Senhor proteja cada vida que está ouvindo a sua palavra, cada casa que crê no seu nome, meu Pai. Mas principalmente, usa para pregar o Evangelho, para mostrar esse Cristo ressuscitado e para mostrar uma mudança, uma transformação de vida que vem somente com a morte do velho homem e com a ressurreição da nova criatura. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos em todas as coisas e nós nos alegramos no seu nome, no nome de Jesus. Amém. Tenha uma abençoada semana. Que Deus te proteja, que Deus te guarde e viva a ressurreição do seu Senhor, porque Ele está vivo, Ele está com você em todos os momentos, até que Ele volte. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.